Quantas pessoas estão em um leito de hospital agora mesmo? Mas Deus foi generoso com você, te deu a oportunidade de estar aqui, adorar o seu santo nome, né, e aprender da sua palavra. Tem alguém preparado para aprender a palavra de Deus? Nós estamos começando uma nova série de mensagens que fala sobre definição de igreja. Se a gente perguntar o que é igreja para você, eu tenho certeza que nós vamos ouvir respostas diferentes. O que é igreja? Muitos vão, porque a visão de igreja para nós, muitas vezes é a igreja, o prédio. A gente considera, eu vou para, a gente fala assim, né? Onde você está indo? Eu estou indo para a igreja. Porque a gente acostumou a ter a igreja como um prédio. Mas a igreja, ela vai muito mais além do que um prédio. A igreja é muito mais do que 4 paredes. Bom, aqui tem mais de 4, né? Na verdade, desculpa. Eu sou um pouco ruim de geometria, de matemática, não sou bom. Mas a igreja vai além de assentos, porque a igreja, como diz no grego eclésia, né? Ou eclesia, a igreja somos nós. A igreja de Jesus se reúne nesse templo para adorar o seu santo nome. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Então a igreja em si, ela não é o templo, não é a construção. Isso aqui é apenas uma construção. Igreja somos nós, eu e você. E essa igreja de Jesus se reúne, né, apenas 1 ou 2 vezes por semana, como deveria ser muito mais do que isso. Mas a igreja se reúne nesse templo para adorar o nome do Senhor. É a reunião da igreja. Então diga para alguém, a igreja é você. Para ele entender que a igreja não é construção. Quando nós estamos sozinhos, olha só, quando nós estamos sozinhos, nós somos templo. Quantos entendem que nós somos templo do Espírito? A Bíblia fala que nós somos templo do Espírito de Deus. Mas quando nós estamos juntos, nós somos igreja. A igreja não é uma pessoa sozinha, a igreja é um grupo de pessoas que adoram ao Senhor, ou que se reúne em nome de Jesus. Então, sozinho, eu sou templo. Quando eu me reúno com alguém mais, eu sou igreja. Quando eu falo, você precisa ser igreja, você precisa se reunir com outros irmãos na fé e ser igreja. É isso que nós falamos. Não existe igreja sozinha, né? Tem muita gente que acha que ser igreja é sozinha. E é tão poderoso isso, porque quando a Bíblia fala que Deus ele está conosco todo o tempo, amém? Quantos entendem isso? Amém. Mas a Bíblia fala que quando nós nos reunimos como igreja, onde há 2 ou 3 reunidos no meu nome, Jesus diz, ali, ele prometeu estar sempre presente quando nós nos reuníssemos como igreja. Olha como há poder na reunião da sua igreja. Ele promete, eu estarei onde 2 ou 3, ele não disse 1. Deus está conosco, nós somos templo do seu Espírito. Mas quando nós nos reunimos como igreja, há poder tremendo nisso. A Bíblia diz que Ele está presente, Ele se faz presente no meio da congregação, no meio da reunião do seu povo. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Então é quando nos reunimos como igreja, né, que Cristo se faz presente. Está em Mateus 18, 20. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho do DNA dessa igreja. Já que agora você entendeu
que a igreja não é a construção, é você, nós vamos falar do DNA da igreja. Qual que é a estrutura, qual que é o alicerce, qual que é a base da igreja? Qual que é a base do evangelho? Qual que é o alicerce? Porque é como uma construção. Se a gente construir em um lugar sem base, a construção uma hora ela vai vir abaixo, porque ela não tem estrutura, ela não tem alicerce. Nós precisamos de ter base. E o DNA da igreja é o alicerce, é a base dessa igreja. Abre a sua Bíblia comigo em João, no capítulo 13, versos 34 e 35. O Evangelho de João, capítulo 13, versos 34 e 35. Glória a Deus, eu estou enxergando bem sem óculos aqui hoje. Estou achando que eu recebi cura aqui nesse louvor aqui. Estou enxergando bem aqui. Deus é bom. João, capítulo 13, versos 34 e 35. Olha só. Um novo mandamento lhes dou, disse o Senhor. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Uau! Como é forte isso. Olha só, Jesus está dizendo, um novo mandamento eu lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O que te identifica como discípulo de Jesus não é o fato de você colocar uma Bíblia debaixo do braço e ir para uma igreja. Não é a sua religiosidade que te faz ser um discípulo de Jesus. Não é a sua aparência religiosa. Eu vou dizer mais profundo, eu vou te mostrar isso biblicamente falando. Nem a sua fé é o que te faz ser um discípulo de Jesus. Você sabia disso? O que torna você um verdadeiro discípulo de Jesus, ele está dizendo aqui no Evangelho de João 13, versículo 35. Se amarmos uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, diz. Se vocês se amarem uns aos outros. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Não é uma aparência religiosa, não é o fato de eu ir para a igreja todos os dias, não é a minha fala de crente. O que me identifica como discípulo de Jesus é o amor. O amor é o DNA da igreja de Jesus. Porque a gente pode fazer tudo isso sem ter amor. Você sabia? Você pode ter fé, mas não ter amor. Você pode até pregar, mas não ter amor. Você pode ser um bom religioso, bonitinho, tem uns religiosos que é bonitinho, né? Coloca a Bíblia debaixo, está arrumadinho, bonitinho, eu acho lindo isso. Mas muitas vezes não tem amor. Se nós fizermos tudo isso, e é bom, a gente precisa ir para a igreja, a gente precisa fazer as coisas, mas se a gente fizer todas essas coisas e não tiver amor, não adianta nada. O apóstolo Paulo, ele explica a importância do amor de uma forma extraordinária. Olha só o texto em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1 a 3. Eu vou te provar que não é a aparência religiosa, não é a fé, não é uma caridade, uma obra social que te faz um discípulo de Jesus. O que te faz um discípulo de Jesus é o amor. Olha só o que ele diz em 1 Coríntios 13, versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, ainda que eu seja uma pessoa espiritual, se eu não tiver amor, como o prato que retine. Não serve de nada. Você pode falar em língua, você pode sapatear, você pode ser um bom crente pentecostal,
Mas se não tiver amor, nada disso serve de nada, é inútil. Porque o amor é o DNA, o amor é a base. Continua o texto dizendo: ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios, e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu tenha uma fé para mover montanhas, ainda que eu tenha um dom de profecia, de pregar, de falar do amor de Deus, de profetizar, se eu não tiver amor, ele está dizendo: nada sou, nada serei. Do que adianta o dom da palavra? Do que adianta a sabedoria? Do que adianta uma fé capaz de mover montanhas se eu não tiver amor? Eu nada sou. Você está entendendo como o DNA da igreja é importante? Como o amor é importante naquilo que nós vivemos com Jesus? Continua o texto dizendo: ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso me valerá. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, ainda que você faça boas obras, ainda que você faça obras de caridade, trabalho social, nós temos trabalho social na igreja, se nós fizermos tudo isso, mas se não tiver amor, de nada vale, de nada serve. O amor é a essência, o amor, ele tem nome. Sabe quem é o amor? Deus. A Bíblia diz que Ele é o amor. Não é que Ele tem amor, Ele é o amor. Jesus, Ele é o próprio amor. E quem tem Deus tem. Então, querido, você pode fazer todas essas coisas, ser uma boa pessoa, fazer trabalho social, ser caridoso, ter uma fé que move montanhas, mas se você não tiver amor, você não é ninguém. Você pode profetizar, você pode ser um pastor, você pode orar, você pode fazer o que for, mas se você fizer tudo isso e não tiver amor, de nada será. Eu acho que a igreja em si está faltando amor. Nós, como igreja, falta amor. Porque a gente faz tantas coisas, mas tantas coisas sem amor. Não parece que somos discípulos de Jesus, porque não demonstramos amor um pelos outros. Tudo o que nós fazemos, querido, é para amar alguém, é por amor de alguém, é por amor de Jesus, é por amor às pessoas. Aqui fala dos principais mandamentos, nesse texto que você tem na folhinha aí, olha só, Mateus 22, 36, olha o que diz esse texto. Olha que forte isso. Chegaram para Jesus e perguntaram para ele: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Jesus disse: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei. Deus deixou um monte de lei, mas ele diz aqui que a toda a lei, todos os mandamentos se resumem em 2. E esses 2 mandamentos que se resumem toda a lei e os profetas, fala de quê? De amar, de amor. Fala de amor. Primeiro, ame ao seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E o segundo maior mandamento, ame de novo. Ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Os 2 maiores mandamentos falam de amor. Você está entendendo por que a gente precisa ter amor? Você consegue entender por que nosso DNA precisa se chamar amor? Nós vivemos em função disso. A nossa vida é o amor. Amar como eu amo a mim mesmo. Se você não consegue amar a si próprio, você não vai conseguir amar os outros. Ele está dizendo: ame ao seu próximo como você ama a você mesmo. Se você tratar as pessoas como você trata você mesmo, eu tenho certeza que
a igreja será diferente. A igreja será diferente. Amém? Está comigo? Então, vamos aí para o nosso texto. Amar como Jesus é. Coloca no seu ponto número 1. É amar incondicionalmente. Olha o que o texto diz em Lucas 6, 27 e 28. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo. Tem alguém ouvindo aqui nessa noite? Então a palavra é para você, amém? Vou profetizar para você. Para vocês que estão me ouvindo. Tem alguém ouvindo? Amém. É para você então essa palavra e para mim. Amem os seus inimigos. Você falou que estava ouvindo. Agora você não pode voltar atrás, amém? Essa palavra é para vocês que estão ouvindo. Você está ouvindo. Agora ele está dizendo para aqueles que estão ouvindo. Para aqueles que disseram que estão ouvindo. Amem os seus inimigos. Façam o bem aos que os odeiam. Ferrou, né? Eu escutei, ferrou. Eu ouvi alguém dizendo, ferrou. Abençoe os que te amaldiçoam. Orem por aqueles que os maltratam. É difícil. A gente tem dificuldade de fazer isso até na igreja. Não vou lá fora, não. Vou me limitar à igreja. Nós estamos falando de igreja. Não vou nem lá fora, porque a igreja diz que... A igreja pensa que o DNA da igreja é amor. Mas às vezes a gente mente. Porque a gente diz que ama e não consegue suportar um irmão na fé. Tem gente que faz bico para o outro irmão, fica com raivinha do outro irmão. Jesus, ele diz na palavra assim, muitas vezes vocês são mentirosos. Vocês dizem que ama a Deus, a quem não vê, mas não consegue amar o próximo que vê? Vocês se fazem mentirosos. Bateu duro, né? Ame o seu inimigo, ore por aqueles que te odeiam, que te querem prejudicar. Esse é o mandamento de Jesus. Pessoas têm dificuldade em definir o amor. A igreja não sabe. Eu cheguei à conclusão que a igreja não sabe o que é amor. A igreja não sabe o que é amar. Porque nós não podemos condicionar o amor. Quando a gente faz isso, a gente está condicionando o amor à circunstância. Deixa eu dizer algo para você. Se você for condicionar o amor à circunstância, você não vai amar ninguém. Porque ninguém é perfeito. O único perfeito é Jesus. Você vai conseguir amar Jesus, não vai amar ninguém, porque as pessoas falham, as pessoas são imperfeitas. Por isso que o seu amor precisa ser incondicional. O amor não é um sentimento. Tem gente que confunde amor com sentimento. Amor não é um sentimento. O amor, ele é uma escolha. Eu escolho amar, eu não sinto amar. Porque como é que eu vou sentir de amar o meu inimigo? Você está entendendo? O texto está dizendo. Amem os seus inimigos. Eu não sinto de amar o meu inimigo. Você sente de amar o seu inimigo? Eu não. Essa hora que eu estou sozinho aqui não, né, gente? Tá bom, então estamos juntos, hein? Eu não sinto de amar o meu inimigo. Eu não tenho vontade de amar o meu inimigo. Fazer o bem aos que me odeiam, muito menos. A pessoa te prejudica, você deseja fazer o bem para ela? Não. Abençoar os que te amaldiçoam. Orar por aqueles que te maltratam. É difícil. Mas é necessário. Agora, se a gente for condicionar as circunstâncias, você nunca vai amar ninguém. Porque a pessoa... Quantas pessoas que você disse que já amou e hoje você tem ódio? Estou falando com alguém. Quantas pessoas um dia você disse que amava, que era o seu melhor amigo, que era o seu parceiro, o seu companheiro, e hoje você não consegue olhar na cara? Hipocrisia, né? Como a gente diz que ama. Glória a Deus, deu até uma rajada de glória a alguém ali, ó. Deram uma rajada de glória ali. O seu amor está sendo incondicional ou condicional? Você está limitando o seu amor às circunstâncias? Não faça isso, porque você nunca vai conseguir amar alguém. Porque esse alguém que hoje você diz que ama, se amanhã você não escolher amá-lo, mesmo com seus defeitos, mesmo com as circunstâncias adversas,
você vai odiar, você não vai ser esse modelo de igreja que nós estamos procurando. Nós não vamos ter esse DNA de Jesus, que é o amor. Não condicione o seu amor. Amém, gente? Segundo ponto, você precisa amar com propósito. Olha o que o texto diz em João 3:16 e 17. Porque Deus tanto amou, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Deus amou com propósito, você precisa amar com propósito. Qual que era o propósito de Jesus? Salvar o mundo. Deus amou tanto o mundo, para que todos que nele crescem não perecessem, mas tivesse vida eterna. O amor de Deus teve um propósito. O seu amor com propósito, ele pode mudar a vida de alguém. O seu ódio só causa dano. A sua ira, a sua raiva só causa danos. Só aumenta o fogo. Mas o seu amor pode transformar alguém. O seu amor pode mudar a vida de alguém. O amor de Jesus mudou a nossa vida que estamos aqui hoje. Amém? Ame com propósito. O seu amor pode fazer a diferença. O propósito desse amor é amar quem Jesus amou. Jesus olha para a pior pessoa desse mundo com amor. Porque o amor dele não é condicional, é incondicional. Não depende daquilo que a pessoa faça ou deixou de fazer ou fez. Ele simplesmente escolhe amar. Às vezes a gente quer fazer tudo, queridos. A gente quer servir a Deus. Às vezes a gente, principalmente quando a gente é novo convertido, a gente quer servir a Deus, a gente tem aquela ânsia, mas a gente não entende que o amor é a base, é a estrutura da nossa vida. Ele precisa se tornar o nosso DNA, porque se a gente fizer tudo, se a gente servir a Deus, se a gente pregar a palavra, se a gente ser um missionário, se não tiver amor no coração, isso não adianta. É amor pelas almas. Só assim você vai conseguir olhar para as pessoas que não merecem com amor de Jesus. Eu já contei isso aqui várias vezes. Eu amo contar esse testemunho porque me marcou muito. Talvez alguém ainda não escutou. Você que já escutou, tenha paciência. Mas um dia eu perguntei para Deus: eu quero fazer a tua obra, eu quero alcançar pessoas. E Jesus, ele disse: olha só, você precisa ter os meus olhos. Você ainda não está pronto. E eu perguntei: como são os teus olhos, Senhor? E Jesus disse: os meus olhos são olhos de amor e misericórdia. Você precisa olhar para as pessoas com amor e misericórdia, porque só assim você estará pronto para suportar aquilo que você vai enfrentar quando você estiver me servindo, fazendo a minha obra. É a única maneira. Porque, queridos, quantas vezes a gente se frustra, quantas vezes a gente ajuda, quantas vezes a gente se desgasta para ajudar alguém, para amar alguém como Jesus amou, e às vezes depois você recebe uma virada de costa, e muitas vezes a gente fica frustrado. Mas quando a gente escolhe amar, a gente continua orando, a gente continua desejando o bem, a gente continua orando em favor daquela pessoa e pedindo que Deus a abrace, que Deus a cuide. Isso é ser igreja, isso é o amor verdadeiro. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Esse propósito, esse amor com propósito é para alcançar quem Jesus amou. Eu fico impressionado. Ontem nós estávamos comentando na célula como a gente vê pessoas, às vezes irmãos, amaldiçoando irmão de igreja. Quando eu falo igreja, eu não falo essa igreja, porque eu considero que igreja é a igreja de Jesus. Eu não estou falando da igreja roupa. Quando eu falo igreja, eu falo toda a igreja de Jesus que está espalhada nessa cidade ou em qualquer parte do mundo. Essa é a igreja de Jesus. Mas eu fico admirado porque é assim, tem gente que é assim. Se a pessoa não congrega com você na mesma igreja, ele muda de igreja, ou ele vai para qualquer outro lugar, o irmão começa a amaldiçoar a vida dele, como se ele tivesse ido para o inferno, como se ele tivesse ido para qualquer outro lugar ruim. Onde está o amor? Ou seja,
as intenções, as motivações, as pessoas estavam vivendo como igreja, mas a motivação é toda errada, porque se amasse, não importa se ela está ali ou acolá, importa que ela esteja em Jesus e que você continue amando, e orando por ela, e abençoando a vida dela, e profetizando bênção. É isso. Talvez você está me ouvindo aqui hoje, um dia você não estará mais aqui. Amém, querido, esteja em uma igreja, porque a igreja de Jesus é uma só. Jesus virá arrebatar a sua igreja, um dia nós estaremos no céu junto com Ele, e eu quero ver cada um de vocês lá, independente de qual igreja você congrega, isso é o que menos importa. Importante que você esteja reunindo como igreja. Ponto número 3, esse amor é sacrificial. Ame sacrificialmente. 1 João 3,16 diz: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Aí Jesus dá um plá, plá na cara da gente. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Fala para alguém: eu vou dar minha vida por você. Mas fala com verdade, irmão. Vira para o outro lado, que você aí não acreditou não. Vira para o outro lado. Eu vou dar minha vida por você, querido. Esse é o amor sacrificial, capaz de dar a vida pelo outro. Aqui nós vemos o quanto nós temos que evoluir. Aqui a gente vê o quanto nós precisamos evoluir. Amor sacrificial, dar a vida pelo outro. Como nós temos que evoluir como igreja, como nós precisamos crescer, como nós precisamos mudar o nosso DNA, a ponto de dar a vida pelo outro. Quem é capaz de fazer isso? Se é difícil fazer isso até por alguém que a gente ama, imagina por alguém que nós não amamos. Imagina. Mas Jesus é assim. O amor, eu anotei aqui, o amor sacrificial é descer da escada, não é subir. Porque tem gente, a gente está acostumado a ouvir mensagem, já vou acabar, tenha paciência comigo, gente. Tem gente que acha que o amor, que o evangelho é uma escada que você vai subindo até você chegar no topo, estufar o peito e cantar igual o galo de manhã. Tem gente que acha que a vida com o evangelho é isso. Estão rindo? Tem gente que acha que o evangelho é isso. Eu vou subindo, pá, até chegar no alto, no topo. Ser o cara. Não, vida com Jesus não é subir, é ao contrário, é descer. Vida com Jesus é descer a escada, é descer do alto, é ir até embaixo. Eu vou ler aqui alguns versículos que eu anotei para você, vou terminar com isso, prometo. Olha só, amor sacrificial não é subir, é descer a escada. Você vai entender o que eu estou dizendo. Olha o que diz em Marcos 10:44. Olha só, quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de todos. Quer ser o primeiro? Seja escravo de todos. Não é lá em cima não, embaixo. Mateus 16:25. Quem quiser ganhar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, é ele que está ganhando. Mateus 20:26. Quem quiser ser importante, se torne servo. Está vendo como é que a vida com Deus é? Eu amo o que João Batista disse, né? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele entendeu o que é evangelho. Ele entendeu o que é servir a Jesus. Ele conseguiu entender. É necessário que ele cresça e eu diminua. Quem tem que estar no alto brilhando é ele, não é eu. Quem tem que estar no brilho, no alto, é Jesus. Ele é a única estrela e não divide o seu lugar com ninguém. Você pode aplaudir o Senhor? Ele não divide o seu lugar. Nós precisamos ir ao chão, querido. Seja atitude. Vou terminar com esse texto agora eu prometo, de verdade. Filipenses 2:5-8. Anota isso. Filipenses 2:5-8. Vou terminar com esse texto para você fazer ele palpitar no seu coração. Seja a atitude de vocês, ao conselho de Jesus para você nessa noite. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus,
não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Aqui fala de abrir mão de posição. Ele era Deus e abriu mão da sua posição. Será que você consegue abrir mão da sua posição? Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Atitude de servo. Me rebaixa um pouco mais ainda. Ele começa aqui num nível de rebaixamento, aqui ele se torna servo. Ele larga a posição de Deus, aí já desceu, concorda? Desceu um step. Agora ele se torna servo, desce outro step. Está descendo a escada, estou te falando que o caminhar aí é descendo, não é subindo. Continua o texto dizendo: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Aqui ele foi até o chão. Saiu da posição, se esvaziou, abriu mão das suas vontades e foi até o servo, tornando-se servo, até o chão, tornando-se servo. E sofrendo a morte de cruz. Humilhou-se. Ele não só deixou a posição, ele se humilhou. E você quer subir a escada? Para com isso, deixa de ser bobo. Fique de pé no seu lugar. A vida com Jesus é descendo até o chão. Ele nos ensinou, é descendo, não é subindo. Quer ser maior? Quer crescer? Quer ter o meu DNA? Desce. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Feche seus olhos, vamos orar. Estamos chegando ao final. Deus, obrigado por essa palavra. Ela choca, Senhor, ela bate. Ela toca profundo no nosso coração. Mas eu amo quando o Senhor faz isso, porque é assim que nós somos aperfeiçoados, somos alinhados, ó Deus, com o seu DNA, meu Pai. Implanta esse amor em nossas vidas, Senhor, que nós possamos ser a igreja que ama, que o nosso DNA, Senhor, o DNA da sua igreja seja verdadeiramente o amor. Nós te amamos, Senhor. Precisamos amar mais, sim, Senhor. Precisamos aprender a amar incondicionalmente, Deus. Precisamos amar, ó Deus, com propósito e de uma maneira sacrificial, se necessário for. Ensina-nos, Senhor, a descer essa escada e a jogar fora o nosso orgulho, a nos esvaziar como o Senhor se esvaziou, a nos tornar servos, Senhor, para que o Senhor cresça em nós, que a nossa oração seja, Senhor, a oração de João Batista, que o Senhor cresça e que eu diminua, em nome de Jesus. Pai, receba a nossa semana nas suas mãos, leva-nos de volta aos nossos lares, abençoa cada família, cada lar aqui representado, dá-nos uma semana próspera, Senhor, de proteção, guarda-nos debaixo das tuas asas, Senhor, prospera o teu povo nessa semana, livra-nos do mal, derrama a tua graça, teu favor e o teu poder sobre as nossas vidas, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. A igreja diz: graça e paz. Deus te abençoe.